Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero te apresentar aqui um tutorial, um passo a passo completo, explicando detalhadamente como você faz uma customização de tênis, desde a realização base ali da pintura do seu tênis até a conclusão final do projeto que a gente vai executar aqui. O trabalho que você vai aprender a fazer é esse aqui, ó, onde eu vou te mostrar desde como fazer essa transição de cor bem eficiente, onde a gente vai se aprofundar mais aqui, ó, em todos os detalhes do nosso personagem, na iluminação, na composição do nosso projeto, para você entender como você consegue garantir que o seu resultado não vai ser distorcido, não vai ser prejudicado ali durante o processo de execução e que você consiga concluir esse projeto, mesmo que você não saiba desenhar, porque um dos pontos principais aqui é que você faça esse projeto mesmo que você não saiba desenhar. Aqui, ó, eu tenho também um outro projeto que eu fiz seguindo o mesmo processo que você vai aprender seguindo nesse daqui, e caso você venha ter alguma dúvida, é só me dizer aqui embaixo nos comentários. Então vamos agora para a prática para você conseguir fazer esse projeto e entender todos os pontos que você deve executar para conseguir finalizar aí com excelência. Bom, para começar o nosso projeto eu já tenho aqui o meu vinil cortado, já está no jeitinho pronto para a gente só colar ali o trabalho. Mas antes você precisa realizar alguns procedimentos e eu vou deixar o tutorial completo de como eu faço esse procedimento na descrição do vídeo. O primeiro deles é você ter que limpar bem a superfície usando acetona e aplicando uma camada de tinta bem fininha só para ajudar na fixação, para você não ter problemas e se caso vir ter algum lugar ali descascar, quando você fizer os retoques você pode ficar tranquilo que ele não vai descascar mais. Um outro ponto é proteger todas as áreas que você não vai pintar. Como eu fiz aqui, eu protegi a língua, protegi aqui a parte interna do tênis para a gente não ter nenhum problema aí de contaminação. E aqui agora, tudo que a gente tem que fazer é pegar o nosso desenho aqui cortado já e colar ali no nosso tênis. Antes de qualquer coisa, eu vou colar o meu vinil ali, justamente para facilitar o processo e a gente começar fazendo nossos procedimentos de pintura. Eu vou começar pelo fundo do nosso desenho e para garantir que o meu desenho não vai ter nenhuma influência de uma outra cor, uma cor base, uma cor chapada que não seja o branco, eu vou colar o meu adesivo para usar esse branco que já está aí no meu tênis e assim a gente garantir que as cores que eu aplicar depois vai ser a cor ideal ali do nosso projeto. Então, ó, eu estou tirando aqui todo o vinil, vou colar agora ele ali na região certinho, tomando cuidado para não colar errado. Pronto. Agora eu venho pressionando do meio, porque essa parte do tênis aqui, ela tem uma ondulação, como é a parte interna do tênis, ela tem uma ondulação muito acentuada e isso acaba impedindo da gente colar algumas partes ali conforme a gente gostaria. E para facilitar, a gente simplesmente cola o meio, onde tem bastante a curva, e depois vem fazendo a correção. E para corrigir mais ainda, eu vou usar aqui o secador. Ó, o secador ele vai ajudar a gente a fixar mais o nosso vinil na superfície, ele vai trazer um pouco de distorção, isso é normal, mas se você não mexer no seu, procurar ajustar o seu vinil aqui na superfície, você não vai ter nenhum problema durante a pintura. Essa distorção que ele dá vai ser bem sutil, vai ficar praticamente imperceptível. Em algumas situações ele aquece o nosso vinil, mas ele não deforma, então isso ajuda a fixar sem causar nenhuma deformação. Porém, a deformação acontece justamente devido a essa curvatura na parte interna aqui embaixo do tênis, onde que sofre maior impacto do calor. Então, para isso, você tem que ir trabalhando com calma para garantir que não vai ter nenhum problema aí no seu trabalho. Aqui, ó, eu vou começar pintando o fundo do nosso trabalho, então eu já vou remover essa parte externa do nosso vinil aqui. Eu vou remover o fundo porque eu quero fazer primeiro o fundo, para depois eu fazer a parte ali interna
do nosso desenho com calma e tranquilidade. Então, para isso eu vou remover aqui, ó, a parte externa com cuidado. Você pode ver que eu estou picotando para facilitar depois de eu colar e também saber onde cada parte vai e não correr nenhum problema aí. Se você está gostando desse tutorial, preciso te fazer um convite especial agora, que é te convidar a participar aqui do treinamento Aero Academy, onde eu vou te ajudar a se aprofundar ainda mais nas técnicas da aerografia, tanto na escolha do seu equipamento aerógrafo, das tintas, de como você faz a preparação da superfície, como você faz para realizar transições muito mais eficientes com várias cores, ou até mesmo preto e branco, que é um pouco mais complicado, como você faz para riscar o seu desenho e o mais importante de tudo, como você faz para criar os seus próprios stencils, como eu estou te mostrando nesse tutorial. Aqui do lado você pode observar que quando você entrar no treinamento Aero Academy, é isso aqui que você vai ter acesso, ó, aonde eu te mostro desde os equipamentos que você precisa ter, das habilidades que você vai desenvolver com aerógrafo, exercícios para você melhorar o seu controle, como você faz o degradê perfeito, e o mais importante de tudo é aqui, ó, o módulo 6, aonde eu te mostro como você cria o mesmo stencil que eu estou utilizando passo a passo. Nesse daqui módulo é onde eu entro a fundo, desde a construção de stencils mais simples, como logos de empresa, como criação de desenhos animados mais simples, como esse do Pokémon que a gente está fazendo, ou outros modelos mais complexos que são stencils multicamadas, onde você tem ali inúmeras cores no seu desenho e você precisa executar ele de alguma forma. E esse daqui, nesse módulo, eu te mostro passo a passo como você consegue fazer desde stencils mais simples a desenhos mais complexos, para você conseguir fazer ali em diferentes superfícies o seu trabalho. E outros pontos também importantes é aqui, ó, um projeto prático simples aonde você vai conseguir executar na prática, e estou também adicionando mais outros projetos aqui para te ajudar a entender, a compreender como vai funcionar a dinâmica na hora de você colocar tudo em ação ali no seu trabalho do dia a dia e conseguir evoluir as suas habilidades na aerografia para fazer suas customizações com mais facilidade. Para você saber mais e entrar nesse treinamento do Aero Academy, o link, ó, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, para começar o nosso trabalho, eu vou começar fazendo fundo e eu vou usar essas cores aqui. Então eu vou começar fazendo um fundo verde. Como o nosso desenho ele é um roxo, esse verde vai contrastar bastante, então eu tenho um verde neon, um verde ácido e também tenho um verde abacate, onde eu vou conseguir fazer aí um degradê bem legal, ó, usando essas cores aqui. Vou adicionar também um pouquinho do amarelo melão no processo, mas eu vou adicionando conforme as camadas para trazer um pouco da homogeneização no processo de pintura. Eu vou começar aplicando esse verde ácido, que é um verde um pouco mais claro. Então eu vou aplicar tudo no meu projeto como uma cor base, para facilitar também, né, o processo de pintura e eu conseguir fazendo a uniformidade desse degradê. Ó. Você pode ver que eu coloquei só um pouquinho, joguei um pouquinho de diluente para diluir um pouquinho mais essa tinta, para deixar ela um pouquinho mais leve de aplicar, e a gente vai conseguindo, ó, entender a intensidade dessa cor. Aqui, ó, o objetivo é só eu pintar normal, não vou começar fazendo degradê ainda, pois eu quero usar essa cor base como uma forma de ponto de partida, eu não quero começar pelo branco, e esse daqui já vai me ajudar bastante nisso. É muito importante você ir aplicando tinta aos poucos, para não ter problemas. Como a gente diluiu a tinta, a gente não pode bobear, senão a tinta pode sobrecarregar, acabar escorrendo aqui, e isso vai dar uma margem de erro no nosso trabalho. Então, para isso não acontecer, aplica um pouco a tinta aos poucos, vai acelerando a secagem. Você pode ver que se você aplica aos poucos, aonde você começou aplicando, vai secando automaticamente.
já apliquei a primeira cor, agora eu vou dar uma acelerada na secagem e vamos continuar com a próxima cor. Bom, agora eu já coloquei aqui o meu verde abacate no meu aerógrafo. Vou começar fazendo aqui, ó, o degradê da parte do fundo. E agora sim, a gente vai começar a fazer o degradê puxando ali a transição. Porém, nós vamos fazendo com calma, para não sobrecarregar tudo de uma vez e ir controlando esse degradê aqui. Lembrando sempre de aplicar pouca tinta e ir controlando a distância que você está trabalhando para conseguir aí ajustar certinho a transição e deixar ela bem suave e sutil. Não aplica tudo de uma vez, senão você vai sobrecarregar a superfície e aí pode ser que a transição ela fica muito marcada. E aí o certo é você aplicando aos poucos e secando, e aí você vai conseguir garantir aí o acabamento final. Um outro truque também para você conseguir fazer a sua transição com mais facilidade é você diluir além do ponto, um pouquinho mais além do ponto, a sua tinta. Você vai ver que ela vai ficar bem mais líquida e aí a forma de você fazer a sua transição ela fica muito mais fácil, porque a sua tinta ela vai fluir melhor, a sua pigmentação não vai ser tão intensa e você vai conseguir pulverizar a sua tinta de forma mais sutil ali na transição. E isso vai garantir que o seu degradê ele fique bem mais uniforme e homogêneo. Bom, agora para a gente conseguir fazer aí a transição mais suave ainda, vamos usar aqui o verde neon. Esse verde neon ele vai dar uma saturação a mais nessa transição e a gente precisa diluir a nossa tinta um pouco mais além do que o necessário para a gente conseguir essa uniformidade aos poucos. A gente não pode sobrecarregar de tudo de uma vez, senão a nossa transição ela vai ficar muito chapada e vai dar uma má impressão aí no nosso trabalho. Como eu tenho uma diluição maior, ela se homogeneiza com a cor do fundo, então ela vai cobrindo aos poucos. E isso me dá uma margem bem legal para trabalhar e também torna-se o processo muito mais fácil. Você seguindo esse processo com uma diluição e testando várias diluições diferentes, você vai ver que fazer o seu degradê vai se tornar muito mais fácil. E como a nossa cor base que a gente aplicou, ela tem uma quantidade de amarelo bem maior, quando eu pegar ali o meu amarelo, eu só vou dar uma aplicação bem sutil em volta do meu trabalho e ela já vai ficar aí praticamente com um destaque que eu precisaria aí no meu projeto. Bem suave e você já consegue ver bem o impacto desse verde que a gente aplicou. Aqui depois que a gente seca, a gente consegue ver como fica a transição. E se você achar que precisa de mais tinta, aí você pode ir aplicando mais tinta e realçando ainda mais essa cor. Porém, você tem que tomar cuidado para não ressaltar muito a cor que você está aplicando, que é o nosso verde neon, senão ele vai criar uma outra camada de tinta ali e aí não vai ficar muito legal. Aí você vai ter que voltar com as outras cores para equilibrar essas transições. Agora eu vou com o meu amarelo para a gente fazer mais um pequeno ajuste bem pontuais para você ver como o nosso trabalho vai ressaltar do nosso projeto. Agora eu tô aqui com o meu amarelo melão. Esse daqui é um amarelo bem mais forte, bem mais puxado ali, é um amarelo bem mais vivo do que o outro amarelo comum e ele vai servir como apenas um detalhe no nosso projeto.
E isso a gente vai aplicando aos poucos, aqui ó, só para... E aqui de preferência você tem que aplicar em cima do seu trabalho, o overspray, que é a parte que sai do seu desenho, ele pega no tênis, aí ele vai dar aquela transição bem legalzinha, bem sutil no seu projeto, ó. Agora já temos aqui ó, o nosso trabalho, ó. Você consegue ver a diferença. Se você achar que pode melhorar um pouco mais, aí você pega de novo a sua cor base, que é o verde ácido, ele é um pouco mais opaco. Aí você aplica de novo nas extremidades, depois puxa com o verde neon, e aí você vem fazendo esse trabalho expandindo para você ter o controle da onde você quer que fique mais claro, onde você quer que fique mais escuro. E sempre no final você aplica ali o amarelo para dar aquele detalhezinho bem sutil no seu projeto. Se você está gostando desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para ser notificado assim que eu publicar novos tutoriais como esse. Bom, agora que o nosso projeto está finalizado, que é a parte do fundo, do background, vamos voltar aos nossos vinil que a gente colou lá no começo, para a gente não estragar o que a gente já pintou, pois agora a gente vai começar a fazer o processo de pintura ali do nosso desenho em si. E assim a gente consegue aqui, ó, garantir que o acabamento vai ser bem profissional, vai acelerar o nosso processo depois nos retoques, evitando que a gente precise fazer algum ajuste muito brusco no nosso trabalho, ó. E aqui, ó, tudo que a gente tem que fazer é só colar o nosso vinil aqui, ó. E depois a gente, se precisar, faz os pequenos ajustes que são bem mais fáceis de fazer no pincel. E assim a gente faz o nosso trabalho de forma bem mais rápida. Não fica brigando muito ali no processo de pintura. Agora aqui, ó, já colei. Agora com o Durex eu vou proteger a parte além da onde a gente já pintou, né? Para não contaminar. Temos aqui, ó, o nosso trabalho protegido. E agora nós vamos começar a fazer ali as próximas camadas do nosso trabalho. Bom, para começar a pintura do nosso desenho, eu vou começar pela língua, onde vamos usar aqui, ó, o Tutti Frutti e o Rosa Chiclete. Essas duas cores aqui eu vou ter que fazer uma combinação entre elas para conseguir chegar ali no meio termo da cor da língua que está no nosso desenho, e aí equilibrando, fazendo aqui a parte da pintura. A parte de luz e sombra vamos fazer somente depois que a gente finalizar a pintura total do nosso desenho com a cor base. Aí a gente depois, no final, faz os retoques e também faz já a aplicação da luz e sombra. E aqui eu vou fazer uma mistura para a gente conseguir chegar no tom certinho ali do nosso personagem. Agora com a tinta, ó, preparada, eu vou aplicando aqui, ó, no meu tênis aos poucos, com cuidado, sem sobrecarregar, porque senão a tinta pode entrar por baixo do vinil e contaminar onde eu já pintei. Então, para não acontecer, eu vou aplicando aos poucos, para a tinta também já ir secando, e assim eu consegui já finalizar essa parte aqui, ó, do nosso trabalho. Então, ó, você pode ver que com esse método é bem simples de fazer a pintura, ó, e a gente consegue um acabamento rápido ali no nosso trabalho. Depois que você fez a pintura, aí sim, a gente volta aqui, ó, o nosso vinil novamente, cola ele aqui, ó, bonitinho, com cuidado, para encaixar certinho ali, ó, no nosso projeto. De novo, você pode ver que não tem erro, é tipo montar um Lego aqui. A gente montou aqui agora de novo e vamos fazer agora a próxima etapa do nosso projeto.
Agora sim, para fazer o olho do nosso projeto, na pintura dele, nós vamos usar a cor rosa chiclete e vou usar o branco, pois eu preciso de um rosa bem clarinho e eu já preparei esse rosa aqui, Então eu adicionei mais branco do que rosa, justamente para deixar ele bem sutil e suave. Vou aplicando aqui no meu trabalho aos poucos e assim a gente já vai construindo aqui o nosso trabalho. Depois eu faço a luz e sombra para deixar ele bem mais completo e bem mais detalhado. Aplicou a primeira camada de tinta, você vem, seca e aí você já vai garantir que as próximas camadas sejam mais eficientes. Depois que você fez a sua pintura, agora sim, você vem aqui, cola os seus vinil no lugar certinho, tomando cuidado para não deixar nenhuma bordinha fora, senão você vai ter que retocar. Mas caso fique, não tem problema na hora de retocar. Usando esse processo de pintura, colando vinil, tirando vinil, fica muito mais rápido de você conseguir depois retocar do que pintar tudo no pincel. Agora sim, chegamos na parte mais complexa do nosso trabalho, que é pintar o nosso desenho todo de roxo. Bom, agora para começar a pintura aqui do nosso personagem, do corpo dele como completo, eu usei aqui o roxo, que é o violeta, usei também o rosa chiclete e também usei aqui um pouco dessa cor aqui, que é a orquídea. Essa cor aqui, tudo isso foi para clarear o nosso roxo e garantir que quando eu aplicar essa cor, ele vai servir como uma cor central, a cor neutra. E depois eu vou vir com o violeta, fazer nossa parte da sombra, vou misturar um pouco com o rosa chiclete, deixar ele um pouco mais rosado, esse roxo, para conseguir fazer a iluminação e assim eu ter ali um ponto de partida muito mais simplificado. Eu já preparei aqui minha cor, ela não está muito clara, mas é o suficiente para a gente ter um ponto de partida. Procure sempre aplicar aos poucos nessa etapa, como é uma região muito grande, você às vezes queira pintar tudo de uma vez, pode ser que acaba cometendo ali algum equívoco e entrando tinta embaixo do vinil. Então, sempre aplique tinta aos poucos para você conseguir ali um bom acabamento. Aqui embaixo eu esqueci de tirar a parte do pé, deixa eu remover aqui, Procure também sempre olhar a referência para não esquecer nenhuma região de pintar, senão depois para você acertar a cor e conseguir fazer o mesmo processo de pintura é mais complicado. Como o nosso tênis ele tem uma curvatura bem acentuada aqui, é muito importante que você procure movimentar o tênis sempre para você pintar de forma frontal. Aí, quando você pinta dessa forma frontal, a tinta acaba entrando aqui nessa região aqui embaixo, garantindo que você vai ter uma cobertura muito boa aí do seu trabalho. Se você pintar sempre com o tênis inclinado, igual eu estou agora, pode ser que não fique 100% o seu trabalho ali bem pintadinho, bonitinho, e isso pode trazer ali algumas manchas. Então, para isso não acontecer, vem aplicando tinta aos poucos e procurando observar o seu tênis em todos os ângulos assim. Agora você pode ver que já está praticamente quase finalizado. Vou secar mais uma vez para observar como que está o nosso trabalho. Nessa etapa aqui eu estava analisando o meu trabalho, comparando com a minha referência e percebi que a minha tinta estava um pouquinho mais escura do que o normal. Então eu fui lá, peguei um pouco de rosa chiclete, fui adicionando aos poucos para deixar a minha tinta um pouquinho mais puxado para o rosa
para quando eu usar o violeta na parte da sombra, ele ter um contraste aí bem legal. Então, ó, seguindo ali o processo que eu já te mostrei de pintura, eu vou dar esse acabamento aqui e você vai ver depois no final como fica muito fácil você pintar dessa forma. Aqui é a parte básica do nosso processo, onde a gente está aplicando as cores base. Então a gente já finalizou o nosso fundo, o nosso background, fez o degradê. Ali foi o único lugar que a gente trabalhou bastante. Aqui agora a gente está simplesmente chapando cada região do nosso desenho com uma cor específica. E aí é muito importante que você sempre procure olhar sua referência para acertar esse tom base para depois facilitar o processo de realização de luz e sombra. Bom, agora que eu já colei todas as partes do meu desenho, tudo que a gente tem que fazer é finalizar ele aplicando os contornos preto. E para isso eu já estou aqui com a minha tinta no meu aerógrafo. Agora você tem que aplicar bem com cuidado, porque aqui é uma região muito pequena. E aqui, se você acumular muito de tinta, pode ser que ele passe mais facilmente para baixo do vinil. E aí, para não acontecer, o ideal é você aplicar a sua tinta com uma certa distância, sempre de forma frontal para o seu vinil. Então você tem que tomar cuidado nessa etapa para não aplicar inclinado, porque senão ele pode passar por baixo do vinil e aí vai complicar o que você já pintou anteriormente. Então, ó, você pode ver que eu estou aplicando bem pouquinha tinta e aí a gente vai fazendo esse processo de forma mais ágil. Eu não preciso cobrir tudo de uma vez. A primeira camada é mais importante ser fininha para garantir que a gente vai conseguir aí fazer uma boa cobertura posteriormente quando ela secar. Pois quando a tinta está muito úmida e a gente continua aplicando tinta, ela acaba procurando um caminho para sair. E é sempre por baixo do vinil. E aí é onde que acaba atrapalhando ali o nosso resultado final, fazendo com que a gente precise fazer mais retoques e dificultando todo o processo, né, da nossa customização. Então, ó, você já consegue ver o resultado praticamente de como é fácil, como é rápido a gente fazer um trabalho seguindo esse processo de pintura, usando os vinil. E aí a gente já tem aqui a nossa pintura feita. E aí depois eu vou te mostrar agora como que vai estar ficando e o que a gente precisa fazer ali do nosso trabalho. Bom, agora eu já fiz aqui a pintura de preto do nosso desenho, como você viu. Vamos remover todos os vinil agora para a gente ver como está o resultado do nosso trabalho e também para ver o que a gente precisa depois corrigir para facilitar ali o resultado final. Você vê, ó, que o fundo do nosso projeto já está bem concluído, bem legalzinho. Se precisar de alguns ajustes, podemos fazer posteriormente, não tem problema. E aqui, ó, você já consegue ver o nosso trabalho, ó. Ó, a gente já tem aqui o nosso personagem. Esses detalhezinhos brancos sempre acaba acontecendo com esse método de pintura, justamente porque o nosso vinil, às vezes, ele acaba distorcendo, e é aquela distorção que eu disse para você que é comum de acontecer. Então, nós vamos corrigir tudo isso no pincel, e você vai ver que vai ficar o nosso trabalho perfeitinho, de acordo com a nossa referência. E aqui, ó, não tem muito segredo. Esse daqui é um trabalho bem simples, mas você já consegue ver de como é rápido fazer esse trabalho. E agora tudo que a gente tem que fazer é retocar ele para ver como que vamos deixar ele bonitinho. Ó. Você vê que nós aplicamos o verde bem escuro nessa região e fizemos também o mesmo aqui. Depois eu vou pegar o Durex mais transparente, porque eu vou proteger o meu desenho para corrigir qualquer falha que possa ter aqui e deixar o nosso degradê 100% perfeito. E dessa forma você aprende várias técnicas que você pode usar aí para fazer os seus trabalhos. E esse é o passo a passo completo. Então, nas próximas etapas do nosso tutorial,
vamos continuar fazendo aqui a parte dos ajustes e da pintura de luz e sombra do nosso trabalho. Agora vamos começar aqui a realizar os retoques do nosso trabalho. E para fazer esse processo eu vou começar já aqui fazendo a parte da cor roxa. Como eu tenho aqui na minha paleta, eu tenho já a cor roxa perfeitinha, bonitinha que eu guardei. Se você não sabe o que é isso aqui, depois eu posso gravar um vídeo explicando mais detalhadamente, que vai te ajudar muito a conservar as suas tintas mais úmidas. E aqui, eu vou usar aqui, com cuidado, fazendo todo o processo de pintura, e assim a gente vai retocando e ajustando. Procure sempre também começar os retoques do seu trabalho do lado oposto que você faz a pintura. Então, se você pinta com a mão direita, você começa fazendo ali os retoques do lado esquerdo. E aí depois você vai finalizando e não corre o risco de manchar o seu trabalho, nada disso. Então, com esse processo aqui, fica muito fácil você retocar sem correr nenhum risco aí de danificar o seu trabalho. E claro, procure também, muito importante, você não apagar as linhas de contorno, pois se você apagar, aí pode ser que com as camadas de tinta você venha a danificar ali o seu trabalho, distorcendo os contornos e tudo mais. Então, para isso não acontecer, você faz os retoques tomando muito cuidado também na hora para não apagar as linhas. E assim você vai conseguir melhores resultados aí no seu trabalho. Se você está gostando desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para ser notificado assim que eu publicar novos tutoriais como esse. Pronto, agora você consegue já ter uma noção de todos os retoques que fizemos aqui com o roxo. Você já consegue ter uma visão já de como está ficando o trabalho e como que ele fica mais ajustável e como ele fica mais visível quando você remove todas as imperfeições do seu desenho. Isso, claro, só usando as cores de preenchimento base aqui que a gente já fez anteriormente. E seguindo esse processo, você vai conseguir fazer o acabamento do seu trabalho e nas próximas etapas nós vamos dando continuidade para depois a gente fazer a luz e sombra no nosso trabalho. Pronto. Agora vamos começar aqui com um rosa bem clarinho, fazendo aqui a pintura do nosso desenho, do olho do nosso desenho. E aqui eu já tenho as tintas nos tons que a gente já usou anteriormente, eu fiz a preparação ali e vou fazer aqui o retoque com muito cuidado para a gente não danificar nenhuma outra região. E assim a gente já vem finalizando aqui mais uma vez, mais uma etapa aí do nosso trabalho. Então, essa etapa aqui, como são detalhes bem pequenininhos, se você achar que precisa de um pincel mais fino, então eu recomendo você usar diferentes pontas de pincel para simplificar ali o seu trabalho e não cometer nenhum erro durante esse processo aqui. Pois muitas das vezes o tipo de pincel que a gente está usando, ele pode, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando aí o trabalho que a gente vem fazendo. Então, usar diferentes pontas de pincel é uma forma também muito válida para você conseguir aí fazer um acabamento no seu trabalho. Pronto, essa primeira etapa aqui do retoque, como aqui vai vir uma sombra mais escura, eu já vou procurar fazer ela para ficar mais fácil e a gente já ir concluindo o nosso trabalho. Então, esse pincel eu não vou usar esse pincel, vou usar um pincel mais fino para simplificar ali a nossa execução. E eu vou fazer aqui um tom de rosa um pouco mais escuro, usando o rosa chiclete e também o tutti frutti, que é um rosa bem mais puxado para o magenta. E aí a gente já consegue ter a combinação necessária ali do nossa sombra que representa essa etapa aqui, ó. Então aqui eu vou fazer a linha primeiro,
Primeiro eu risco, depois eu faço a execução aqui da pintura. Como a gente vai retocar ainda o preto, então não tem problema se por acaso você achar que borrou ou alguma coisa. Precisar corrigir, você pode usar a cor anterior que você preparou para fazer a correção aqui. No nosso caso, a gente vai usar um pouco dela para facilitar ali os ajustes da definição aqui, ó, da sombra. E aí deixar perfeitinho. Agora vamos fazer ali atrás, vamos umedecer bastante a ponta do pincel. Pode ver que fica bem fácil fazer quando você já tem o desenho praticamente estruturado, fica muito fácil fazer. E agora é só você fazer os ajustes, os detalhes e concluir o seu trabalho praticamente. Então, ó, fica muito mais prático fazer quando você tem uma estrutura mais visual do seu trabalho. Sabendo assim, você consegue entender aonde está torto, onde não está, onde precisa de ajuste, onde não precisa. Tudo isso vai facilitar ali o seu trabalho. Então, ó, o olho está praticamente finalizado, só falta fazer um brilhozinho ali depois de branco, e isso a gente pode fazer no final de tudo, onde a gente já vai ter uma visão mais global ali do nosso trabalho e fazer com calma esses detalhes. O branco eu sempre faço por último de tudo, então assim me garanto que eu não vou esquecer de nenhum detalhezinho e isso vai facilitar depois na hora de finalizar esse trabalho. Então, finalizado aqui, agora vamos para a próxima etapa do nosso projeto. Agora, o único detalhe que falta mesmo de ajuste é na parte do fundo e também aqui, ó, na parte dos dentes de branco. Então, como eu já vou usar o branco, eu já vou fazer também o brilho ali nos olhos e esse trabalho aqui, ele é muito mais simplificado. É claro que a gente não fez a iluminação e nem a luz e sombra, mas a gente vai fazer posteriormente. Então, eu já vou fazer aqui um brilho no olho do nosso personagem, bem sutil, aqui é como se fosse a primeira marcação, né, desse brilhozinho, pra gente localizar a região, ver se tá certinho igual na referência. Depois que ele secar aqui, aí a gente faz uma pintura mais forte, mais intensa. Enquanto isso, eu vou retocar aqui, ó, os dentes, pra gente depois, quando for fazer a luz e sombra, ele ficar perfeitinho. Muito importante você umedecer bem o seu pincel nessas partes, para você não se matar de pintar e não cobrir. Então, com um pincel bem caprichado de tinta, não muita, né, para não sobrecarregar a superfície, você vai pintando aqui, garantindo que ele vai cobrir logo de primeira ou na segunda camada. Esse é o detalhe na hora de você trabalhar com pincel. Bom, falta fazer aqui um detalhe que eu acabei não fazendo quando eu cortei o adesivo, que é essa parte lateral da boca e aqui, que aparece a profundidade ali da parte interna da boca. Então, para fazer esse detalhe, eu vou pegar aqui uma cor vinho e vou aplicar nessas regiões aqui, para a gente já deixar igual a referência perfeitinho. Aqui na frente, eu tenho que só fazer mais um detalhezinho de branco, que eu acabei não fazendo, né? É um detalhe do dente aqui, ó. Pode ver também que a nossa tinta branca acabou invadindo um pouco os contornos ali, mas não tem problema porque a gente vai ter que refazer esses contornos e aí a gente define perfeitamente essas linhas aqui. Bom, agora com a cor vinho eu vou fazer ali a parte interna da boca e como esse vinho ele é bem mais
escuro, então ele vai cobrir mais rápido e vai ser mais fácil da gente trabalhar aqui. Aqui deve ser feito com calma, pois você não tem ali uma marcação, né, para seguir. Então essa primeira camada aqui é só para você achar a região certinho de como tem que ficar. Aí depois você faz a cobertura 100% do jeito que tem que ser. Aí, ó, prontinho, já fizemos a pintura aqui e agora vamos finalizar alguns outros detalhes para a gente partir para luz e sombra. Bom, agora eu já dei uma acelerada no processo aqui, que eu fiz o branco, então eu já retoquei o branco no máximo possível, já sequei ele e agora a gente vai começar aqui a fazer os ajustes do fundo verde, onde a gente precisa de corrigir alguns detalhes. E para isso, eu vou utilizar aqui a minha fita branca para proteger o nosso desenho. E essa fita branca é boa por causa disso daqui, ó. Ela permite que a gente cole na superfície e consiga ver por baixo dela. Então isso vai facilitar para a gente cortar aqui o nosso durex, e isso vai facilitar na hora da gente fazer aí a pintura desses detalhes, né, que faltou aqui. Então para isso, ó, eu vou só com um estilete de precisão aqui, ó, fazendo esses cortes com muito cuidado para não cortar o tênis, obviamente. E você não precisa pressionar muito esse durex na superfície, até mesmo porque você já vai tirar ele só para fazer essa pintura aqui. Se você também pintar muito o contorno, também não tem problema, pois aqui a gente tem duas cores opostas aqui, uma próxima à outra. Se fosse cores iguais, aí você teria um problema se você pintasse o contorno, mas como a gente não tem aqui as cores iguais, a gente não tem problema se sumir um pouco desse contorno aqui. É claro que quanto mais você manter o contorno intacto, mais fácil vai ser para você posteriormente retocar. Então aqui, ó, eu vou colar bem próximo aqui, ó, a junta, porque eu quero só proteger aqui, ó, o meu trabalho, porque essa região aqui embaixo eu não tive problema, somente na parte de cima aqui, ó, eu vou ter que retocar. Então aqui eu não vou cortar. Eu vou cortar aqui na parte de cima. Você pode ver que eu não pressiono muito forte, justamente porque eu não quero correr o risco de cortar o tênis. Agora eu vou só pegar um desses pedacinhos aqui, vou pôr aqui, ó, proteger e já é. Agora vamos retocar aqui o nosso verde, e para isso eu vou usar o aerógrafo novamente para a gente organizar tudo certinho. Ó, para retocar eu vou começar aqui com um verde ácido um pouquinho diluído, vou aplicando aqui, ó, na superfície aos poucos. Eu vou perder um pouco do que eu já fiz, obviamente, mas assim eu vou garantir que o meu retoque vai ficar 100%, ó. Aqui embaixo eu não queria cortar, mas eu vou ter que cortar, porque senão ele vai dar uma diferença no tom aqui que a gente fez anteriormente. Então, para isso não acontecer, eu simplesmente vou cortar aqui. Pronto, você já consegue ver um pouco da diferença, né? Então vamos aplicar tudo de novo aqui.
Bom, como a gente já tem um verde bem escuro nessa região, se a gente quiser puxar mais o degradê, ó, nessa etapa do retoque, a gente já consegue fazer essa correção. Como a gente já tem a visão ali, ó, do limite do degradê, então fazer esses ajustes agora fica muito mais fácil. E para isso agora nós vamos pegar aqui, ó, o nosso verde fluorescente. Vou jogar um pouco aqui no meu aerógrafo. Não vou misturar, ó, tá vendo? Eu não limpei o meu aerógrafo. Esse resíduo que vai estar aqui no meu aerógrafo, ele vai me ajudar. Então, ó, eu vou aplicando aos poucos, só para disfarçar e realçar o verde que eu já tenho ali, ó. Eu vou aplicar mais para deixar mais evidente esse verde fluorescente. Ele ainda está bem fraquinho. Mas ele é o que vai dar o toque especial aí no nosso trabalho. Pronto. Agora eu vou diluir mais esse verde e vou secar ali a tinta que eu já apliquei. Agora com a tinta seca, a tinta um pouco mais diluída aqui, ó, eu vou começar a delimitar um pouco mais esse meu degradê, deixando um pouco mais enfatizado esse verde fluorescente e disfarçando para ambos os lados essa transição. Aí, agora é só secar e a gente por fim finaliza com o verde bem escuro. Ó, agora com o verde bem escuro, um pouco mais diluído que o normal, a gente vai pegar e vai aplicando assim, ó, com uma certa distância para suavizar todo o trabalho que a gente já fez, ó. Você pode ver que ele não está cobrindo muito, é só para deixar ele bem sutil e suave, ó. E aqui a mesma coisa, ó, desse lado, ó. A gente começa mais perto, onde a gente quer mais escuro, mais carregado, e vai afastando o aerógrafo conforme a gente quer mais suavidade, ó. Desse jeito, ó, o nosso degradê ele fica perfeitinho. Tá aí, ó, praticamente quase finalizado. Eu vou pegar só um pouquinho de amarelo para dar uma pontualidade maior aí em cada um dos pontos importantes. Pronto, ó. Agora com o amarelo melão aqui, ó, no meu aerógrafo, eu vou aplicar só um pouquinho nas extremidades para suavizar mais esse degradê aqui, ó, para deixar mais brilhoso. E aí, ó, a gente já tem praticamente o nosso trabalho concluído, ó. Quando a gente tirar aqui o nosso durex, vai ficar mais evidente toda essa marcação e esse contorno contrastante no nosso trabalho. Vou dar uma secada e aí a gente já finaliza. Ó, agora com a tinta seca, vamos remover aqui, ó, com cuidado, para a gente não danificar nenhuma etapa aqui do nosso trabalho. E aí a gente pode ir para a próxima etapa, que é realizar aqui a luz e sombra do nosso projeto. Então, já removi. Se você vê que descascou algum lugar, algum outro ponto, você pode vir com o seu pincel novamente, fazer esses ajustes, secar,
porque quando você aplicar o verniz no seu trabalho, você não vai se preocupar mais, pois a tinta vai ficar bem fixa aí na superfície. Então agora é só a gente começar a fazer aqui os nossos luz e sombra e já para finalizar esse trabalho. Agora com o nosso trabalho todo já retocado, a cor base e tudo, vamos começar fazendo aqui a pintura dos nossos luz e sombra. Então vamos começar com o roxo, que é a parte mais escura. E para isso eu vou pegar aqui um pincel um pouquinho maior, só para demarcar aqui as linhas mais importantes. Eu já fiz os traços base com lápis para facilitar e não ter nenhuma distorção. Mas eu vou começar aqui e você vai vendo aonde que tá essas linhas aqui, ó. Eu vou escurecer um pouco mais esse roxo aqui para facilitar na visualização. Vai ficar bem mais contrastante. Então eu vou pegar só um pouquinho do preto, eu vou misturar aqui para deixar esse roxo bem mais intenso. Eu poderia usar o azul para fazer essa mistura, mas eu vou usar o preto que vai ficar bom também. Então, ó, aqui, ó. Agora eu tenho um contraste bem maior aqui na parte da sombra do meu projeto. Não tem muito segredo aqui, é somente você pintar, preencher com a cor certa, no lugar certo, e não tem erro. E a primeira camada, como sempre, ela tem que ser um pouquinho mais fraca, para você, depois, quando aplicar a segunda demão, ela cobrir perfeitamente. Se você está gostando desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para ser notificado assim que eu publicar novos tutoriais como esse. Agora que eu já fiz aqui a parte da sombra do nosso projeto, vamos para a parte de iluminação do roxo. E aí a gente já finaliza essa parte do roxo e segue nas próximas etapas. Então eu já preparei aqui um tom de roxo bem mais puxado para o rosa. E aí a gente vai começar agora a fazer essa pintura aqui, ó. Você vai ver que ela vai ficar bem contrastante com todo o projeto que a gente tem, mas é esse daqui o tom ideal para a gente usar no nosso projeto. Eu sempre começo aqui riscando a parte das linhas para saber se foi tudo delimitado corretamente, para a gente não cometer nenhum erro aqui depois. E também, se precisar, a gente pode ajustar depois com a cor base ali que a gente já tem. Se você achar que a cor está muito saturada, você pode usar um cinza para neutralizar um pouco ela e manter a mesma tonalidade. É claro que o cinza vai baixar um pouco essa saturação, mas como o projeto ele usa bastante cores vivas, eu não acho necessário a gente puxar essa iluminação também para o cinza. Primeira marcação da nossa iluminação já está feita. Agora vamos secar essa primeira camada para reforçar e aí a gente continua aplicando para deixar ela 100% e bem definida.
Agora vamos continuar aqui aplicando. Agora eu vou aplicar com mais cuidado para garantir que o contorno aqui, ó, a bordinha vai ficar perfeita. E já vou vir preenchendo ali para finalizar o nosso trabalho. Agora sim, ó, você já consegue ter uma visão mais geral de como está ficando. Essa etapa aqui é fundamental. E agora que a gente já deu um acabamento bem legal nela, vamos continuar realizando as próximas etapas. Pronto, depois que você finalizar a parte de iluminação da pele, agora vamos começar a fazer aqui os detalhes da língua. E você vai ver que a língua é bem mais simples, pois a gente já tem aqui uma marcação e também ela tem só um lado de sombra, não tem iluminação. E aqui a preparação da tinta foi a mesma cor da base, então a gente tem a cor da base e eu peguei um pouco de roxo, aquele roxo padrão do nosso personagem e joguei aqui. Vou dar uma acentuada a mais nessa cor com a cor Tutti Frutti para deixar ela um pouco mais um rosa mais intenso e puxando para o roxo, né? Que é a parte da sombra. Então vai ficar só um pouco mais sutil aqui e você vai ver que fazer essa etapa aqui é bem mais simples do que parece. A questão mesmo aqui é você saber identificar as cores que vai no seu desenho para depois você vir aplicando no seu trabalho sem se preocupar se vai estar certo ou não, pois você já identificando antes, você consegue chegar no tom de forma bem mais fácil. Tá aí, ó, o processo finalizado da língua, bem simples, bem fácil de fazer e que dá um resultado bem interessante aí no nosso trabalho. Agora vamos fazer aqui a sombra dos dentes e aí a gente só vai faltar fazer os contornos novamente para destacar todos os elementos do nosso projeto aqui. Agora sim, ó, vamos começar a fazer aqui a parte dos dentes. Eu já tenho aqui o meu cinza preparado para facilitar. Eu deixei ele bem clarinho, pois eu não quero ele muito marcado. E aí a gente já finaliza mais outra etapa aqui, ó. Eu vou fazer primeiro os contornos aqui da sombra, né? É muito importante eu delimitar a região que eu vou pintar, para não correr nenhum risco de eu fazer a pintura no lugar errado ou ficar torto, algo do tipo. Aqui embaixo vai ser tudo cinza, então eu já posso preencher aqui essa região enquanto o meu contorno ali em cima seca. Sempre procurando pintar com cuidado para você não apagar os contornos que você já tem de base, para depois quando você for fazer esses contornos ficar mais fácil ainda. Pronto, aqui embaixo eu já pintei, agora vamos fazer aqui em cima. Aqui em cima a mesma coisa, só vim preenchendo agora, como a gente já marcou a linha ali, agora fica bem mais fácil da gente finalizar. Prontinho, agora o nosso trabalho está quase finalizado, agora só vamos finalizar o contorno e você já tem aí o resultado final do nosso projeto. Agora você consegue ter uma noção de como é mais simples fazer o trabalho seguindo esse processo. A gente cola o vinil
faz a pintura base e depois vem finalizando apenas os detalhes no pincel. Se você fosse pintar tudo no pincel, você iria levar o dobro do tempo, então para isso não acontecer, a gente usa aquele método do vinil que fica muito mais simples. Agora vamos começar a fazer aqui os contornos no nosso desenho, e para isso tem uma regrinha bem básica para você evitar manchas, evitar problemas futuros, que é: você vai começar pelos contornos do seu desenho na parte externa, vai esperar um pouquinho secar e depois você vem fazendo a parte interna. Ou você pode seguir fazendo assim, ó, nessa sequência. Então você faz essa lateral toda, faz essa parte interna, vem fazendo dessa forma. Eu gosto de fazer primeiro os contornos, pois aí eu já tenho uma visão geral do trabalho e depois eu venho fazendo só pontualmente cada um dos detalhes na parte interna. Então, ó, eu já estou com a minha tinta aqui. Para você conseguir uma boa fluidez, eu recomendo que você faça uma diluição um pouquinho maior na sua tinta, não muito, para você não perder a cobertura, mas para ela fluir muito melhor aí na hora de você fazer o seu contorno. Use também um pincel bem fininho para você conseguir fazer as linhas bem certinho e não tenha medo de virar o tênis, para você conseguir o melhor ângulo, firmeza e conseguir fazer esses contornos perfeitos. Essa etapa aqui é muito importante que você faça com muita calma para conseguir fazer aí os contornos e garantir um acabamento perfeito no seu projeto. Tá aí, ó, os contornos principais a gente já fez. Agora eu vou dar uma acelerada nessa secagem. Essa parte aqui tá praticamente seca, então eu vou só virar o tênis aqui, ó, pra gente continuar fazendo esses retoques aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. É muito simples quando você tem os contornos já pré-marcados. Se você toma cuidado no processo de pintura e deixa eles bem certinho, não contamina muito, retocar aqui é muito mais fácil ainda e isso te agiliza um lado enorme. Como aqui essa região tem uma curvatura muito acentuada, fica um pouco mais difícil da gente conseguir fazer esses contornos, mas como a gente está com um pincel bem fininho, basta a gente usar essa curvatura aqui com cautela para fazer esses detalhes. Vou dar uma retocada aqui, ó. E aí aqui a gente já vai finalizando. Vou pegar essa região aqui também. Essa parte aqui de cima já está praticamente seca, então eu posso apoiar com cuidado aqui, ó, para fazer essa extremidade aqui dos dentes. Aí, ó, vamos construindo o nosso desenho dessa forma, ó. Você pode ver que fica muito fácil fazer esses retoques, esses ajustes. Basta você fazer com muita calma, sem pressa. Não precisa puxar o pincel com tudo. Assim você garante que o seu traço vai ser perfeito. Você pode ver que eu movimento bastante o meu tênis, justamente para garantir que eu vou ter a melhor ângulo, o melhor movimento, com maior firmeza, para não correr o risco de bambear ali no caminho. Então, o segredo é esse aí, ó, você fazer os contornos com muito cuidado
para não danificar o que você já pintou. Aí, ó, os contornos feitos. Se caso você precisar realçar mais ainda as linhas, você pode vir com calma na extremidade, fazendo esses pequenos ajustes para garantir que o seu trabalho vai ficar perfeitinho, com os contornos da mesma espessura, e assim finalizar o seu trabalho aí com excelência. Você viu agora na prática o processo completo desse trabalho e viu como é muito simples quando você tem um método que realmente te ajuda a executar o trabalho do começo ao fim. Agora sim, você viu o processo completo da execução do nosso projeto. Eu espero que você tenha aprendido muito com esse tutorial, com essas dicas que eu te passei. Você entendeu como fazer o degradê, como riscar o seu desenho, todos os passos essenciais que vai te levar da customização de um amador a um nível profissional. E o mais importante de tudo é que agora você deva colocar tudo em prática. Caso fique alguma dúvida, é só me dizer aqui embaixo nos comentários. E se você quiser sugerir algum outro tema para você aprender, ter novas ideias e entender como é o processo de customização usando um outro tema, é só também comentar aqui embaixo do vídeo e assim eu vou conseguir trazer outros vídeos bem legais como esse. Nessa aula eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.